Olá, bem-vindos ao Universo UNB, um jornal produzido pelos estudantes da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Eu sou Esther Cauane. E eu sou Gabriela de Macedo. Nessa edição você vai ver. Onestino Guimarães recebe diploma póstumo da UNB após 50 anos do seu desaparecimento. O projeto da UNB preserva a memória de romances contemporâneos da literatura brasileira. Iniciativa da UNB ajuda estudantes estrangeiros a se adaptarem à vida universitária. O Universo UNB começa agora. Conheça o legado de Onestino Guimarães, estudante de Geologia da Universidade desaparecido durante a ditadura militar. Onestino, sempre estudioso, sempre lendo, ele devorava livros, jornais, devorava tudo. No Brasil dos anos 60 e 70, o cenário político estava sob forte repressão. A luta pela liberdade e justiça tomava as ruas, enquanto o regime militar impunha seu controle. Entre os que lutavam contra a opressão estava um jovem estudante de geologia da Universidade de Brasília, que ficou conhecido na história, Onestino Guimarães. Nascido em 1947, em Itaberaí, Goiás, era um estudante de geologia e ativista comprometido com a causa da democracia e dos direitos humanos. Seu ativismo e coragem o levaram a se envolver profundamente na luta contra a ditadura militar. Olha, a luta dele é justamente um exemplo de luta contra a ditadura, né? Ele é um estudante de ensino secundarista que vai participar ativamente do movimento estudantil no ensino médio, vai ser preso, né? Vai depois entrar na universidade. Quando ele entra na universidade, ele participa dos movimentos estudantis também na universidade, né? Chega depois do AI-5, ele entra na clandestinidade, então vai desaparecer, né? Vai ser assassinado pelos órgãos de repressão em 73. Então, a luta dele, na verdade, mostra a luta de um estudante da UNB, mostra a luta de um estudante secundarista da época, mostra a luta dos estudantes, é representativa da luta dos estudantes para a restauração da democracia no Brasil. É uma luta de quem foi perseguido, quem foi torturado, quem foi metralhado pela ditadura militar, defendendo esse país, defendendo a democracia, defendendo o nosso futuro, defendendo o nosso presente. A importância dele para a UNB foi gigante, justamente porque ele foi uma pessoa gigante na luta contra a ditadura militar. Então ele serve justamente até como um exemplo, né, de resistência a tudo que estava sendo colocado naquele momento histórico contra a UNB, que foi uma das universidades, inclusive, mais perseguidas. Eu te diria que naquele momento, embora o medo fosse um ingrediente da receita, ele não era o medo que hoje eu teria tentando rememorar, entendeu? Então, eu acho por isso que jovem muda o mundo. Em 1973, Onestino Guimarães foi preso e desapareceu. Sua prisão foi parte de uma série de repressões que visavam silenciar aqueles que se opunham ao regime militar. O paradeiro de Onestino e de muitos outros permanece um mistério até hoje. Então, para Brasília, ele representa justamente essa resistência, mostrar o seguinte: olha, a UNB foi uma universidade que foi invadida 4 vezes durante a ditadura, né? E ele vai ser justamente essa luta pela resistência. Então, por isso que ele é tão importante. Ele vai mostrar, ele vai ser a representação da luta pela democracia durante ali os anos 60 e 70. Em julho deste ano, a Universidade de Brasília anulou a decisão que desligou Onestino Guimarães da UNB e aprovou, por aclamação, a concessão do diploma pós-mortem ao geólogo. Confiro a Onestino Monteiro Guimarães o título de geólogo. Na modalidade pós-mortem. Você já leu A Hora da Estrela? O Avesso da Pele? O projeto Praça Clóvis da Faculdade de Letras da UNB está atuando para que essas obras não sejam esquecidas. Você já parou para pensar, quanto livro esquecido existe por aí? Quantos escritores e livros brasileiros você conhece? Um grupo de pesquisadores com o pé na UNB busca responder essa pergunta com a criação de um acervo digital que resgata obras literárias brasileiras esquecidas ao longo do tempo.
O projeto, que conta com a participação de estudantes e pesquisadores de diversas áreas e regiões do Brasil, tem como objetivo de não apenas preservar obras importantes, mas também valorizar autores das mais variadas origens, sem se restringir aos grandes centros metropolitanos. A professora Regina Del Castanho, do Instituto de Letras, está realizando um projeto chamado Praça Clóvis, que é um mapeamento crítico das obras nacionais brasileiras de romance de 1970 até os dias atuais. Por que o projeto se chama Praça Clóvis? Justamente para dar essa ideia de um espaço público por onde as pessoas podem circular, se encontrar coisas novas, né? Então, e tem a ver com a música do Paulo Vanzolini também, que se chama Praça Clóvis, uma música popular que brinca um pouco com esse espaço também. A ideia desse projeto é justamente de recuperar obras que estão sendo esquecidas de algum modo, obras e autores que muitas vezes passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos até pensando criticamente o Brasil e melhorando as ferramentas estéticas para falar sobre esse país. É uma pena que muitas dessas obras estejam sendo esquecidas, né? Seu Chiquinho é dono de uma livraria localizada no Instituto Central de Ciências da UNB, o famoso Seu Binho, há décadas, e explica a necessidade da existência de um projeto como este. É um trabalho extraordinário fazer essas questões, porque hoje a memória está muito no esquecimento. O grupo se preocupa não só com o resgate do passado, mas também com as futuras gerações de escritores. A professora Regina conta que enviou um questionário para professores de diversas regiões do país, perguntando quais são os 10 romances mais importantes da sua área. Com isso, a gente foi compondo, né, uma lista geral que tentou escapar um pouco dessa onipresença de Rio de Janeiro e São Paulo, né, onde estão as grandes editoras, etc., para privilegiar também obras que muitas vezes são consideradas regionais, né, que não são consideradas obras nacionais, brasileiras, e sim gaúchas ou piauienses, né, para que esses autores também estivessem presentes no projeto. Além de romances, o acervo inclui resenhas, contos e outros materiais que compõem a vasta produção cultural brasileira. O site estará disponível a partir de novembro deste ano no endereço praçaclovis.com, permitindo que os leitores de todo o mundo tenham acesso a essas obras. O gênero romance também é um gênero privilegiado dentro do campo literário brasileiro, mas a ideia justamente é que isso possa crescer, um site sempre pode crescer para todos os lados, abordando também outros gêneros literários, também importantes para a história cultural brasileira. Iniciar a vida universitária em outro país pode ser um desafio. Conheça o projeto que acolhe estudantes imigrantes na UNB. Sabemos que iniciar a vida universitária em outro país pode ser desafiador. E pensando nisso, um grupo de estudantes da Universidade de Brasília fundaram um projeto de extensão, o Integra, que visa melhorar o acolhimento dessas pessoas, dando instruções e o suporte necessário para estudantes estrangeiros que chegam à universidade. Guilherme é coordenador do projeto e conta que a ideia surgiu depois que a irmã dele voltou de um intercâmbio, onde foi muito bem recebida na universidade. Isso fez eles pensarem em como o acolhimento de intercambistas funcionava na própria universidade deles. Elas começaram a refletir se tinha alguma estrutura parecida aqui na universidade. E aí a gente começou a se deparar com os dilemas, os problemas que os estrangeiros enfrentam na Universidade de Brasília. Karine, que também participa da organização do projeto, conta que eles realizam reuniões semanais para discutir as demandas e planejar as atividades. Já realizaram eventos como piqueniques, aulas de português e até karaokê, sendo este último o mais popular. O evento que mais teve participação foi do karaokê. Fez um grupo, né, no WhatsApp com eles para que a gente pudesse ter esse canal de contato com eles e, enfim, continuar chamando eles para eventos integrativos e que eles pudessem adicionar mais pessoas estrangeiras que eles conhecessem para conhecer o projeto. A prova revalida é considerada difícil, pois muitos dos estudantes estrangeiros chegam ao Brasil sem domínio do português e em apenas 6 meses precisam adquirir fluência suficiente para passar no exame. Muitos deles não chegam com fluência e nos primeiros 6 meses já tem que fazer uma prova super rápido, assim, e acaba deixando de lado a questão das matérias do próprio curso mesmo. Numer Tarak veio do Paquistão para estudar na UNB.
e contou que sua maior dificuldade ao chegar ao Brasil foi a língua portuguesa. A portuguesa é muito difícil, língua. Ele conheceu o projeto Integra através de uma amiga e, desde então, participou de 2 atividades promovidas pelo grupo. Um encontro para todos os estudantes internacionais e um dia de Just Dance. Encontro para todos os internacionais estudantes e depois Just Dance e almoço também. É uma crítica deles de ter mais suporte da universidade no ensino da língua, que infelizmente é muito incipiente, precário. Né? Não adianta ter o INTE, né, que é o Departamento de Assuntos Internacionais ou dos Direitos Humanos, se não há um setor de acolhimento que faça esse serviço de forma adequada. Esse projeto é um verdadeiro exemplo de solidariedade e compromisso com a inclusão e a diversidade. Ao fornecer apoio aos estudantes internacionais, a equipe não só facilita a adaptação desses jovens à vida acadêmica, mas também enriquece a comunidade da UNB como um todo. Após o intervalo, acompanhe. Desafios de acessibilidade para estudantes da UNB. O Hospital Veterinário da UNB oferece transfusões de sangue para cães e gatos a custos mais baixos. Ei, calouro! Já ouviu falar desse lugar? Já, aqui é o Centro de Orientações da UNB. Nada disso! Na real, esse é o Centro Olímpico e funciona das 7 da manhã às 11 da noite. Aqui você pode jogar vôlei, peteca, praticar corrida e até bater aquela bolinha. Já para quem não gosta de estar no campo, o CO também acolhe torcedores. Mas calma, para ter acesso ao Centro Olímpico é preciso comprovar vínculo com a UNB por meio da carteirinha ou declaração de matrícula. Fique atento também ao período de matrícula. Todo semestre são oferecidas diversas atividades e algumas opções servem como disciplinas optativas. Para mais informações, acesse a página oficial do Centro Olímpico que aparece aqui na tela. E aí, gostou do conteúdo? Então siga a UNB-TV nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para permanecer informado. Você sabia que agora a Atlética de Comunicação, a Hermética, é um projeto de extensão? Quer saber como tornar a sua Atlética também um projeto de extensão? Confira a apresentação deles na Semana Universitária. A Universidade de Brasília é mesmo acessível? Estudantes com deficiência relatam dificuldades no campus. A universidade é para todos? Escadas, desníveis, rampas distantes e com manutenção ruim são alguns dos problemas visíveis do campus Daci Ribeiro. A professora Dione Moura, diretora da Faculdade de Comunicação, conta quais atitudes a FAC tomou para tornar o espaço mais acolhedor. Algumas são de iniciativa imediata da faculdade. Eu vou citar quais são. Por exemplo, ano passado nós colocamos aqui na faculdade números ampliados para identificação das salas, essa medida de acessibilidade visual para quem tem visão reduzida. Colocamos sinalização em braille, número de sala também, que é para a pessoa que precisa de braille, não tem nenhuma visão e precisa da numeração em braille. E colocamos um símbolo de acessibilidade universal na porta de todas as salas e laboratórios. Além dos esforços da FAC, a Secretaria de Infraestrutura da UNB investiu em equipamentos para facilitar a acessibilidade no local, mas ainda há problemas. No último 16 de agosto, o prédio principal da UNB, Instituto Central de Ciências, recebeu as novas plataformas de acessibilidade. A Faculdade de Comunicação foi a segunda a receber os novos equipamentos. Os primeiros haviam sido implementados no Departamento de Matemática, localizado no ICC Central. Um dos equipamentos implementados foi o elevador, que ajuda as pessoas com dificuldade na locomoção a descer até o subsolo. Entretanto, ao chegar aqui, a pessoa enfrentará alguns tipos de problemas para descer pela plataforma. As únicas duas maneiras é utilizar a escada de acesso, porém não tem corrimão, o que dificulta e torna perigoso para qualquer pessoa que tente a travessia. A outra forma seria utilizar a rampa de acesso, porém a passagem está bloqueada com as caixas de ar-condicionado no meio do caminho. Ou seja, a depender da largura da cadeira de rodas, não tem como realizar a travessia. A Universidade de Brasília possui quase 50 mil alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, de acordo com o anuário de 2023. Desses, quase 400 possuem algum tipo de deficiência visível ou invisível. Beatriz está no 6º semestre de Biologia na UNB. Além da síndrome de Tourette, a aluna também possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e conta que enfrenta problemas relacionados a isso na UNB. Eu já senti um pouco de dificuldade por ser uma deficiência oculta que não tem muito
assim, não é muito falado, não tem, apesar das pessoas saberem, né? Principalmente dentro da sala de aula, porque eu acho que é uma questão muito de capacitação do professor, não que os professores da UNB não sejam capacitados, mas eu acho que é muito uma questão de treinamento quando eles entram aqui. Beatriz procurou ajuda da diretoria de acessibilidade, mas está há 9 meses na fila por um tutor. E depois eu entrei para a lista para ter tutoria, só que aí até o momento eu não consegui. É muito difícil a comunicação com eles, é bem difícil. Até por e-mail, às vezes eles marcam um horário, você chega lá e aí não tem ninguém para te atender. Duda, estudante de Relações Internacionais, possui epilepsia e sofre principalmente com a falta de manutenção da iluminação no campus. Chega de noite, eu tenho que lidar com vários postes de luz piscando, sem luz. Então, para poder entrar em sala de aula, eu preciso pedir ajuda para alguém para poder entrar no PJC, entrar na biblioteca, porque simplesmente eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar, começa a dar dor de cabeça, eu começo a sentir sensação de desmaio. E isso é muito frequente. Eu tive que sempre pedir toda semana, pelo menos 2 ou 3 vezes, ajuda. Ele também enfrentou problemas ao procurar suporte na UNB. Eu, com certeza precisei de suporte, principalmente quando eu estava tendo crises, e os únicos momentos que eu tive ajuda não foi com as pessoas que eram fora do corpo discente, sabe? Eu uso essa pulseira hoje justamente para as pessoas terem um contato de emergência, para poder ligar e tal. Mas se eu não tivesse isso, eu ficaria Deus dará mesmo, sabe? Eu teria tido a crise e poderia ter morrido facilmente dentro do ambiente universitário. Cães e gatos podem ser doadores de sangue. Conheça o banco de sangue do Hospital Veterinário da UNB. Há cerca de 1 ano, uma crise de saúde abalou a vida de Bia e seu gato, Tobias. Depois de notarem fraqueza e outros sintomas, o gatinho foi levado para fazer exames. O diagnóstico, FeLV, a leucemia felina. A gente notou que ele estava fazendo xixi e cocô fora da caixinha de areia, que é uma característica muito forte de quando o gato está doente. E ele também estava realmente muito com moleza. Geralmente, quando ele entrava no prédio, ele pedia só para dormir. Então, durante o dia, ele já pedia para ir para a rua. E quando ele estava doente, ele não pedia. Então, a gente resolveu levar ele no veterinário. Na época, Bia e sua companheira levaram Tobias ao Hospital Veterinário de Brasília. O médico veterinário recomendou uma transfusão de sangue, porque Tobias estava com anemia e um número baixo de hemácias, células responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. É isso, que era uma amiga que estagiava numa clínica na Asa Sul, e aí a gente levou lá. E aí lá eles rodaram um hemograma nele e viram que ele estava com uma anemia muito severa. Então a recomendação para ele naquele momento, e não era uma garantia de que daria certo, mas o melhor que a gente podia fazer para ele naquele momento era uma transfusão sanguínea. Além do susto, o preço foi salgado. Então, lá na clínica da Bolsa, especificamente, a gente gastou 250 com uma tipagem sanguínea que precisa fazer, depois eles fazem um cartãozinho bonitinho dizendo qual é o tipo sanguíneo do animal, e R$800 com a bolsa de sangue. Então, assim, não é nem um pouco barato. 4 locais no DF possuem bancos de sangue para cães e gatos, mas apenas o HVET oferece um custo abaixo do de mercado, por ter financiamento público. Na rede privada, uma bolsa de sangue concentrada de hemácias varia de R$640 a R$800. Já o concentrado de plaquetas pode sair a R$200. Verificar o tipo sanguíneo vai de R$300 a R$400. Bom, como o banco de sangue veterinário aqui do Hospital Veterinário de Brasília, ele tem financiamento público também, por nós temos uma universidade federal, o valor ele é muito mais acessível do que em outros bancos privados aqui em Brasília e Brasil afora. Então a gente é proibido por legislação de vender esse sangue para outros locais. Normalmente o serviço é mais caro para os gatos, por ser mais difícil cumprir os requisitos de doação. Uma iniciativa que começou em 2017, o Banco de Sangue tem como objetivo suprir as necessidades de pacientes do Hospital Veterinário da UNB. Estudantes e professores participam das coletas, que seguem um protocolo cuidadoso. O Banco de Sangue ele consiste em um serviço de hematologia veterinária em que a gente recebe os doadores lá e todos os nossos doadores eles passam por consulta geral, exame físico completo, testes hematológicos, fazemos exame de sangue, exames bioquímicos, eles passam por um check-up de várias doenças,
principalmente aqui em Brasília, que nós somos endêmicos de algumas doenças, como leishmaniose, no caso dos cães, e FeLV, no caso dos gatos. Mas fiquem atentos, tutores. O intervalo entre doações é de 3 meses e animais que já receberam doação de sangue antes não podem doar. Para mais informações, acessem a página deles no Instagram, bancodesangue.hvet. O Banco de Sangue do Hospital Veterinário da UNB dá a mais tutores acesso ao tratamento adequado para os seus bichinhos. Para doar ou ter acesso ao serviço, basta se inscrever pelo formulário na bio do Instagram. Assim, mais animais podem se recuperar como Tobias, hoje forte e ativo, por um custo menor. A seguir, marmitas se destacam como opções de alimentação no campus da Ribeiro. Rimas e improvisos conquistam jovens na Batalha da Escada, evento de hip hop da UNB. Rodoviária, coração de Brasília e ponto de encontro de calouros perdidos e sem carona rumo ao UNB. Sim, sim, caloura, é aqui sim. Aliás, não só o 110, como também o 110.2. Ambos saem da rodoviária com destino à Universidade de Brasília. Rola também o caminho inverso. Da UNB, as duas linhas voltam para a rodoviária. Siga a UNB TV nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para permanecer informado. E aí, calouro? Você sabia que a UNB oferece uma lista de programas sociais para que estudantes possam permanecer na universidade? Mas como acessar esses benefícios? Eu vou te explicar. O primeiro passo é passar pela avaliação socioeconômica, que é um pré-requisito para solicitar os programas. O edital para essa etapa é lançado no início de cada semestre na página da Diretoria de Desenvolvimento Social. Fica de olho. E se eu for aprovada na etapa da avaliação, o que eu faço depois? Aí, você já pode solicitar os auxílios se inscrevendo nos editais de cada um. E uma vez concedido o benefício, ele está garantido até o fim do curso. Mas lembre-se, se você participa dos programas da assistência estudantil, uma vez por ano é necessário atualizar as informações no SIGA-A. Para isso, basta fazer a adesão ao Cadastro Único e enviar os documentos descritos em edital. E aí, já defendeu a universidade pública hoje? A UNB oferece diversas formas de alimentação, mas as marmitas vendidas por empreendedores locais estão conquistando os estudantes. Quem passa pela entrada norte do Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília, no campus da Ribeiro, logo sente o cheiro das quentinhas de Aline Menezes, proprietária do Credo Que Delícia. Aline começou a vender marmitas em março de 2019, quando ficou desempregada e viu que seria uma boa opção empreender na universidade. E eu fiquei desempregada, falei, nossa, eu preciso empreender. E aí eu lembrei que eu tinha estudado aqui na UNB e que as opções vegetarianas e veganas eram péssimas. Era o RU e alguns restaurantes, mas sempre eram umas opções muito ruins. Eu falei, vou arriscar. Aí no primeiro dia do semestre eu vim, trouxe 10 marmitas, vendi tudo em meia hora. É comum observar aqui na entrada do ICC Norte diversos vendedores de marmita com suas caixas térmicas, cardápios variados e diferentes tipos de comida. Ana Bárbara é mãe de aluno e ex-estudante do mestrado da Universidade de Brasília. Ela conta que as marmitas fazem parte do seu dia a dia e que muitas vezes compra e leva para casa. Eu, quando fazia mestrado em medicina tropical, eu reparei que aqui tem uma ampla variedade de oferta de serviços muito bacana e nos dá o suporte, né, para passar o dia inteiro aqui. A Aline ganha os clientes pelo paladar e pelas diversas opções que oferece. Thiago Oliveira é estudante de comunicação e um dos clientes fiéis da Credo Que Delícia. Ele ressalta a importância da venda de opções veganas e vegetarianas na UNB. Na Rio tem opções, só que às vezes é muito ruim, então eu demorei muito para achar a Aline, porque ela tem opções tanto vegetarianas quanto veganas. E eu sou vegetariano tem mais de 5 anos, então sempre foi muito difícil a minha alimentação aqui. E como eu chego de manhã e só vou embora às vezes à noite, eu acho importante ter essa alimentação. A Faculdade de Tecnologia também é um dos pontos mais frequentados para a compra de marmitas. Os alunos destacam a qualidade dos alimentos e o bom atendimento dos vendedores. Eu acho que para começar é o atendimento das meninas, sempre muito receptivas.
Gosto muito da ideia que eles têm de pegar esse acompanhamento sempre de graça. O que você achar, você pode pegar 1, pode pegar 3, mas eu não saio do estrogonofe. Sempre que dá é o estrogonofe. Samuel, estudante de administração, conta que é cliente dos vendedores de marmita que trabalham em frente à FT há 1 ano e que quando não vai ao restaurante universitário, opta pelas marmitas. Eu acredito que sempre, desde quando eu vim pra cá, eu consumo de vez em quando no RU e consumo também aqui nas marmitas, mas a preferência sempre é nas marmitas. A Batalha da Escada, criada em 2015, reunia estudantes em torno da música, poesia e da arte de improvisar. Só manda papo torto, por isso na batalha você vai tomar pipoco. Passarinho engaiolado aqui nessa parada, então hoje o baile da gaiola é na Batalha da Escada. Rimas, improviso, criatividade e muita música. Ingredientes suficientes para reunir o público. Na plateia estão espectadores atentos e interessados nas provocações e nas respostas dos artistas da escada. Fernandes faz parte da organização da Batalha da Escada. Ele relata como o evento começou. Era um grupo de alunos que se reuniam na escada do Seu Binho ali pra cima. Aí tipo a galera mandava rima e tudo mais. Aí tipo chegava um com violão, outro com carrom. Aí foi surgindo esse movimento após o samba. Toda quarta-feira tinha um samba até às 7. Aí começou a rolar a batalha depois, aí foi crescendo, até as proporções que se tornou hoje. Em 2018, o evento foi formalizado como um projeto de extensão universitária pela professora Márcia Marques. A Batalha da Escada se tornou uma disciplina de graduação da Faculdade de Comunicação da UNB. As culturas de periferia, na sua grande maioria, elas nunca foram vistas como algo academicamente aproveitável. Sempre foi algo visto como uma educação não formal, acadêmica. E hoje, essa leitura que a universidade tem sobre o hip-hop ser um movimento geográfico, político, social e cultural, faz com que as discussões ao redor disso melhorem dentro da universidade e passem a valorizar o hip-hop como pedagogia de fato. Hoje, a batalha celebra a união e a liberdade de expressão, sempre pautada pelo respeito e pelo senso de comunidade e pertencimento. Sempre que eu olho para a plateia, assim, tem todo tipo de tribo. E isso me deixa muito feliz, porque aqui a diversidade ela acontece. Nas nossas quebradas isso não chega, sabe? Eles escutam de falar, mas não conseguem ver como eu vejo aqui, então eu fico muito feliz. Vou colar mais vezes. Satisfação, Batalha da Escada, essa é minha primeira aqui, então licença pra chegar. Mas eu também chego com os 2 pés na porta, porque eu... E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Universo UNB. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.